E vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Tudo na paz? Senta um pouquinho em nome de Jesus. Diga um olá aí para o irmão. Diga para ele, você está muito elegante hoje, viu, irmão? Parabéns. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu comecei um estudo aqui na sexta-feira sobre a cura de Naamã. Eu queria que você abrisse lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 5. Amém, gente? Nós vamos aprender aqui, irmãos, algo muito importante sobre a cura de Naamã. Quando essa reunião terminar, você não será a mesma pessoa. Deus está entregando para você uma bênção grande nessa manhã. Nenhum dos senhores veio aqui hoje à toa. Deus te trouxe aqui e a bênção vai ser derramada. Amém? Diz aqui, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Segundo a Reis 5. Aleluia. Amém, gente? Segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem o quê? Valoroso, porém leproso. Eu estava lendo isso aqui, irmãos, e tentando pegar assim, versículo por versículo, e tentar entender. Aí o versículo 1, se você observar, tem uma lista de várias qualidades de Naamã. A primeira dela é que ele era chefe do exército do rei da Síria. No tempo dele, do Naamã, nesse tempo aqui histórico da Bíblia, o império da Síria era um império poderosíssimo. Eles mandavam em boa parte da época daquele mundo que existia, e eles eram poderosíssimos na guerra. Ninguém vencia o império da Síria. Então alguém que era chefe do exército do rei da Síria era alguém muito importante. Ele era o cara que estava acima de todos. A primeira qualidade dele, ele era que era chefe de um exército, e não de qualquer exército, do império da Síria. Ele era chefe do exército da Síria. A outra qualificação dele, ainda fala no versículo 1, é que ele era um grande homem diante do seu senhor. O patrão dele, o líder dele, quando olhava para ele, via ele com bons olhos. Ele era alguém importante. A outra coisa, além de grande homem, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem um herói valoroso. Aí o final diz assim: porém leproso. Eu estava lendo isso, preguei sexta-feira, estou meditando essa palavra novamente hoje, para pregar aqui para vocês. Eu fiquei pensando o seguinte: o Naamã faltava uma realização na vida dele. Por que faltava? Ele não era completo. Ele era chefe do exército, homem valoroso, vencia todas as guerras, estava bem aparentemente. Só que quando ele chegava na casa dele, e ele tirava aquela roupa dele do exército, e ele ia tomar banho, ele ia cuidar da família, ele ficava no convívio do lar, eu entendo que ele devia ser uma pessoa muito triste. Que ele olhava para o corpo dele e via que o corpo dele estava apodrecendo. Ele vivo, mas o corpo dele estava apodrecendo.
Esse homem com lepra, ele estava perdendo a sensibilidade, ele não sentia certas partes do corpo, ele já não estava sentindo mais. Se você pegasse algo e ferisse ali onde está a ferida da lepra, ele não ia reclamar, porque ele não sentia. O Naamã tinha uma porção de qualidades, mas ele tinha um problema, que é mais ou menos assim como uma mosca na sopa. Você está comendo aquele prato tão gostoso de sopa, aí quando você olha tem um mosquito. Estragou ou não estragou a comida? Estragou a comida. É o fio de cabelo no almoço. Você está almoçando, quando você vê tem um fio de cabelo desse tamanho. Você olha, meu Deus, acabou o almoço. Você não vai querer comer mais. Quer dizer, uma coisa vai estragar todo um conjunto que estava tudo bem. O Naamã com lepra, com esse problema que ele tinha de saúde e que não tinha cura, ele com esse problema, aparentemente para os outros ele estava bem. Só que ele não era uma pessoa realizada. Estranho aqui para nós. Talvez em algumas áreas da sua vida você está bem, mas tem áreas que está ruim, e aí você não é realizado. Você está vivendo a sua vida de uma maneira como muita gente está vivendo aí fora, muito triste. Você sorri para os outros, mas você é triste. Você aparentemente está bem para todo mundo, mas lá no fundo não está. Deus trouxe você aqui nessa manhã para curar você desse problema que você tem, não sei qual é. Mas esse problema aí, Deus vai tratar hoje na sua vida. Quem crê, diga amém, Jesus. Veja o que diz aqui o versículo 2. Leia na sua Bíblia o verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E esta disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma coisa interessante aqui, irmãos. O Naamã, em uma das guerras que teve, ele entra em determinado povoado e leva uma mocinha aqui, como fosse assim um chaveirinho de lembrança. Levou essa garota, eu vou levar essa garota aqui, ela vai trabalhar lá em casa. É como se fosse a lembrança da guerra. Levou a garota para trabalhar na casa dele e ela seria uma escrava. Eu fico tentando entender a dor dessa garota, porque ela tinha uma família, ela tinha um pai e ela tinha uma mãe. Ela tinha irmãos, e não deviam ser poucos, porque nesse tempo aqui, a cultura do povo e tudo, quanto mais filhos tivessem, melhor era. Então ela devia ser de uma família grande, 7, 8, 10 irmãos. Aí do nada entra um exército lá no povoado onde ela mora. Arranca ela do convívio da família à força. Ela não foi convidada, ela não se casou para ir embora de casa, não. Ela foi arrancada à força. Devem até ter batido nela, amarrado as mãos dela, jogaram ela em cima de uma carroça com outras pessoas, como se fosse um saco de batata. Essa garota é levada para um país estranho, para um povoado estranho, ela não conhecia ninguém. Tiraram os brinquedos dela, tiraram ela do convívio da mãe, do pai, dos colegas, dos vizinhos. Levam ela, essa garota tinha sonhos, todos têm sonhos. Essa garota tinha sonhos, levaram ela para um local estranho, para um povo estranho. E ela chega lá e alguém diz: você vai ter que trabalhar aqui. E você tem que trabalhar direitinho, que você é uma escrava. E se você não aprender a fazer as coisas direito, você vai apanhar. Era assim que funcionava. Essa garota, ela não tinha nenhum motivo, 0,000 motivos para gostar de Naamã. Ela não tinha nenhum motivo. Existem pessoas, irmãos, que às vezes você olha assim para ela, você não tem nenhum motivo para gostar daquela pessoa, que ela te ofendeu, te prejudicou, feriu você, fez algo que prejudicou a sua família. Você tem 0 motivos, é uma lista assim de um montão de zeros, um na frente do outro, 0 motivo para querer o bem daquela pessoa. Só que tem um detalhe: um dia você aceitou a Jesus, você falou assim: Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida. Me salva. Eu quero ser filho de Deus. Quem fez essa oração?
Então, tendo o seguinte, você fez essa oração, você se tornou uma filha e um filho de Deus. Naturalmente, você tem que passar a produzir os frutos de um filho de Deus. E um dos frutos do filho de Deus ou da filha de Deus é amar quem não ama você, é gostar quem não gosta de você, é querer o bem de quem quer para você o mal. O Naamã, ele tinha lepra, mas a lepra dele não era só nos dedos, ou no braço, ou no cotovelo, ou no rosto, não. A lepra de Naamã também estava dentro dele, da alma dele. Por quê? Porque ele arranca uma garota da casa dele, da casa dela. Ele não se importou se essa garota ia chorar de noite, se ela tinha sonhos. Ele não se importou com o quê? Com nada. Alguém trouxe, ó Naamã, trouxemos aqui um chaveirinho de guerra para você levar para sua casa. Vamos levar essa menina aqui, mais essas outras. Eles não se importaram se aquela garota ia sentir dor, se ela ia sentir tristeza. Eles não se importaram com o quê? Com absolutamente nada. Tem pessoas que não se importam com você, nem um pouquinho. 0, 0, 0. O Naamã, irmão, havia criado então na vida dessa moça um grande problema, porque os sonhos dela foram jogados dentro do buraco. Ela foi arrancada da família. Então ela não tinha nenhum motivo para gostar de Naamã. Só que ela era de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 12, daqui a pouco nós vamos ler algo importante aqui. Tá, eu anotei aqui, ó. Romanos 12, versículo 14, nós vamos ler daqui a pouco. Vamos pegar alguns versículos aqui. Mas lá fala para nós chorarmos com aqueles que choram, sorrir com os que sorriem. Fala para nós, há outro versículo em Romanos que fala para nós abençoarmos quem nos amaldiçoa. Essa garota aqui, ela mostra o caráter de uma pessoa de Deus. Alguém faz um mal para você, em vez de você pagar na mesma moeda, tratar aquela pessoa da mesma maneira, você tem que tratar de outra maneira. Por quê? Porque você é uma filha de Deus, um filho de Deus. Você é uma princesa, um príncipe. E o príncipe e a princesa têm um comportamento diferente das pessoas que não fazem parte do reino. Diga amém, Jesus. Os príncipes, eles são ensinados. São ensinados. Um príncipe, uma princesa, ele não se senta à mesa de qualquer maneira. Se senta? Não. Ele é ensinado, ó. É assim que você pega no talher, é ensinado. Tudo nós aprendemos. Alguém um dia me ensinou até a segurar o microfone. É assim que segura o microfone. Você não enfia ele na boca. Você não vai lamber. Ele não é um pirulito para você lamber. É assim que faz. Segura assim. Você não vai dar nunca prejuízo para a igreja. Porque se você enfia o microfone na boca, duas coisas vão acontecer. Você vai encher isso aqui de saliva, vai estragar, o material vai apodrecer, você vai dar prejuízo. Você põe muito perto da boca, caixa de som, vai embora, estoura tudo. Você vai dar prejuízo. Além de você ofender o ouvido das pessoas, que a pessoa vai sair do culto com o ouvido doendo. As pessoas não tem que entrar ruim e sair ruim. Tem que entrar ruim e sair boas. Diga amém, Jesus. Então eu entendo uma coisa. Até segurar o microfone me ensinaram. É assim que segura o microfone. Não faça diferente. É desse jeito. Irmão, Deus nos ensina também. Alguém não tem educação, te trata com má educação. Seja educado com aquela pessoa. Alguém te trata mal, você trata bem. Alguém faz cara feia para você, você sorria para aquela pessoa. Alguém fala mal de você, fale bem. O príncipe, a princesa é ensinado como é que se senta, como é que segura um talher, como é que pega aquele talher e põe a boca, qual o tipo de talher que usa para determinado tipo de alimento, como é que pega e limpa a boca. Alguém ensinou, nunca se deve pegar aquele palitinho e você está na mesa almoçando e pegar e enfiar assim, e está limpando o dente na frente dos outros. Não é bonito isso. Ah, mas todo mundo faz, pastor. Lugares aí tem até palitinho para vender, tem, mas não é bonito. Aí alguém vai e te ensina, nunca mais você vai querer fazer aquilo. Nossa, é verdade, é feio, você pega e fica palitando o dente assim na frente dos outros. Vai lá no banheiro, escova o dente. Se não tiver lá escova de dente, você está fora da sua casa, vai lá e palita, mas escondido de todos. Não é nada o quê? Nada chique. O outro vai e coloca o cotovelo assim embaixo, em cima da mesa, assim, está lá almoçando e falando, e a saliva caindo, e caindo saliva em cima do outro. Não é nada o quê? Chique. O príncipe é ensinado
a como se comportar à mesa. A princesa é ensinado como se, até andar, o jeito de andar, que tipo de roupa. Está dizendo para nós aqui, nós somos filhos de Deus, e Deus não quer nenhum dos seus filhos agindo de uma outra maneira que não seja a maneira melhor. A garota aqui, ela tinha 0 motivos para gostar de Naamã, nenhum. Só que ela chega para a patroa dela, em vez dela dizer assim, não é por nada não, seu marido está sofrendo de lepra, ele merece, é a mão de Deus pesando sobre ele. Já ouviu essas frases assim? É a mão de Deus, bem feito, está pagando. Não, em vez dela fazer assim, e ela ri do problema do Naamã, ela chega para a patroa dela e diz assim, é o meu desejo, quem dera que o seu marido fosse até aonde eu vim, até Israel, e lá ele conhecesse um profeta que tem poder para curar ele desse problema. Quando essa mulher ouve isso dessa garota, ela deve ter passado o dia inteiro pensando naquele assunto, naquela conversa. Finalzinho da tarde, Naamã chega em casa, ele diz, Naamã, vem cá, você trouxe uma garota para trabalhar aqui em casa? Ela não tem motivo nenhum para gostar de você, você sabe, né? Mas essa garota é diferente, ela é diferente dos outros escravos que você trouxe para trabalhar aqui. Ela falou um negócio aí que eu estou assim, coçando a orelha até agora, será que isso é verdade? Ela diz que na terra dela tem um profeta, ele é tão de Deus que tem a capacidade de curar a doença. E ela me diz que ele tem a capacidade de curar a sua doença, que não tem cura. É mesmo? É mesmo. Da onde esse profeta? De tal lugar. Vou falar com o meu comandante. Ele vai me liberar e eu vou a esse tal lugar. Aí ele vai, dá uma olhadinha aqui, o verso 3 em diante. Ó. E disse esta sua senhora, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Irmão, que bom testemunho que essa garota deu. O pessoal da Síria servia outro Deus, que não era o Deus de Israel. Eles se inclinavam a outros deuses, aliás, que eles tinham centenas de deuses. Mas que acho que o país deles tinha mais deuses do que habitantes. Tudo para eles era um Deus. Que bom testemunho que essa garota deu. Ela diz assim, conheça profeta tal. Por que ela não disse conheça o Deus tal? Porque eles tinham também muitos deuses. E aí o Naamã ou alguém ia dizer, não, mas a nossa terra tem um tantão de Deus. A gente não precisa de mais um Deus. Ela não falou diretamente de Deus, ela falou de quem? Do profeta, porque aí estava tranquilo. Eles aceitariam, até para falar, ela soube falar. Aí fala aqui, ó, continua aqui, verso 5 em diante. Então disse o rei da Síria, vai e anda. Ó, o Naamã não era qualquer um não, irmão, porque ele tinha acesso ao quem? Ao rei. Ele foi lá e falou com o comandante dele, até que chegou lá. Então disse o rei da Síria, vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O rei lá, quando recebe a cartinha do pessoal da Síria, do rei da Síria, ele achou que aquilo era uma provocação, ele não entendeu o conteúdo da mensagem. A mensagem dizia, estou enviando para você um moço chamado Naamã, eu peço que você restaure ele da lepra. Qual era a função do rei? Ele não entendeu isso, era só para ele falar o seguinte, eu não tenho essa habilidade, mas eu conheço quem tem, ele sabia de Eliseu. O endereço não é aqui não, moço, vou te passar o endereço certinho, é na rua tal, número tal, é na casa de Eliseu, não é aqui, pode ir para lá. Mas ele achou que aquilo era uma afronta de guerra, ficou furioso.
pega a roupa e rasga, fica doidão lá no palácio. Mas o versículo 8 fala assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E como que o Naamã chega na casa de Eliseu? Leproso, doente. A lepra de Naamã não era só na pele, ele tinha uma lepra espiritual dentro da vida dele. Aquela lepra que um dia fez ele entrar em determinado lugar, arrancar a garota lá da casa dela, levar, ele não se importou com ela. Ele tinha essa lepra e outras lepras, a do orgulho. Ele achava que ele era alguém muito importante. Anota uma coisa: se você algum dia se sentir muito importante, começa a orar a Deus, muito. Porque você está a ponto de fazer o quê? De cair. Eu lembro, eu era obreiro na sede em São Paulo. Aliás, antes até de ir para a sede, eu era obreiro na igreja do bairro. E eu vi uma coisa na igreja, que aquilo me ganhou. Eu falei: nossa, essa pessoa fez assim? Eu vi, ninguém me contou não, porque eu vi. Eu achei aquilo interessante. Exemplo de humildade. Aquilo me ganhou e me ensinou. Há muitos anos atrás, isso aí eu acho que no ano 2000, 2001, eu não lembro exatamente o mês, mas entre 2000, final do ano, início de 2001, eu era um pastor auxiliar. E a sede lá da nossa igreja em São Paulo deu um problema lá no teto, lá na laje, era uma laje bem grossa, e deu um problema e precisou mexer na laje lá. E aí algo me chamou a atenção. A igreja tem muitos obreiros. São Paulo na época devia ter mais de 400 igrejas, só dentro da capital, fora cidades em volta. Então o pastor precisava de gente para ajudar a mexer lá no telhado, a quebrar pedra, a levar saco de pedra, de terra, ajudar a tirar lá do telhado da igreja e descer aquilo ali, porque estava mexendo na laje. Era uma obra grande. Aí uma coisa me chamou a atenção, ninguém me contou, porque eu vi. Quem conhece Missionário Soares? Conhece? Eu vou falar dele, quem já ouviu falar? Claro, é óbvio. Pastor Jaime Murim. Não precisaria, mas eles estavam lá no telhado na obra. Missionário lá com o seu chapéuzinho, com o seu martelinho lá, com a sua pá, ajudando. Tinha centenas de obreiros lá, muitos obreiros. Tinha obreiro até pendurado no ventilador, só para você entender a minha linguagem. Tinha obreiro sobrando. Ficava tinha uma escada grande assim, cada um ia passando um saco de areia para o outro assim, ó, com as pedras que foi quebrado, virou areia. E vai passando de um para o outro. Não precisava ele estar lá no meio da obra. Mas ele estava lá com o martelinho, ajudando a fazer o quê? A quebrar. Ele não foi lá só para tirar uma foto, não. Ele ficou um período lá. Foi ajudar. Ele e o pastor Jaime. Eu olhei aquilo, eu fiquei vendo assim. Olha o exemplo de humildade. Porque ele é o líder da igreja, ele não precisava estar aqui. Mas ele está no nosso meio, ajudando os obreiros, os pedreiros, o pessoal da obra aí, a quebrar pedra. O que ele fez? Ele estava dando o exemplo. É assim que se comporta um príncipe. Diga amém, Jesus. Ele é humilde. Ele é humilde. O Naamã, irmão, ele chega na casa do Eliseu, todo cheio de pose. Ele era o chefe do rei da Síria, do império da Síria. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele chega cheio de pose. Mas ele chegou de que maneira? Leproso. Vamos estudar alguns tipos de lepra. Deixa separado aqui o Reis, que a gente vai voltar aí no finalzinho. Você vai abrir, por favor, lá em Evangelho de Mateus 24. Mateus 24, 12. Eu anotei um versículo ali dentro e acabei não colocando aqui. Alguém pesquisa para mim aí, quem está com o telefone celular aí dos obreiros. Cadê minha esposa? Está por aí? Não. Onde que ela está? Ninguém acha aí. Me ajuda aí, irmão obreiro. Cadê um obreiro para ajudar aí? Alguém acha minha esposa? Acha aí minha esposa aí, o irmão Paulo. Acho que ela está ali. Ali ou lá.
Mateus 24, 12. Vê se está aí, eu não sei. Pesquisa para mim assim o versículo, eu anotei e acabei não passando para cá. Amontoarás brasas na tua cabeça. Amontoarás brasas na cabeça. Mateus 24, 12, o que é que diz aqui, queridos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, o Naamã era leproso. A lepra faz a pessoa perder a sensibilidade no tecido da pele, da carne. Ele vai perdendo a sensibilidade. O texto diz aqui que a iniquidade faz o amor esfriar. Olha, eu vou pedir um favor a todos vocês. Se morrer um parente, eu não quero que nenhum parente de vocês morram. Mas o dia que morrer, você faz favor de chorar no enterro. Quem está me ouvindo, diga amém. Porque eu estou cansado de ir em velório. O último velório que eu fui, eu fiquei bravo com o obreiro. Cheguei lá, o obreiro não estava chorando, era a mãe dele, tinha morrido. Tudo bem que ela era velha. Ah, pastor, já está com 90 anos. Não teve prejuízo. É muito triste quando você vai num velório, que é um jovem de 18 anos. Você pensa assim, ele tinha a vida o que inteira pela fé. Ah, mas ela já era velha, né, pastor? Cumpriu missão. Não, mas ela morreu. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. Eu cheguei assim, irmão, o cara mais triste do velório, sabe quem era? Eu. Sério? E eu nem conhecia a pessoa, não conhecia. Era a mãe do obreiro, nunca tinha visto ela. O cara mais triste no velório era eu. Cheguei, aí eu olhei um pessoal sentado rindo, outro rindo, outro contando piada. Você viu? Falei, meu Deus. Falei, olhei para a placa do lugar assim, falei, é velório aqui mesmo, Jesus? O aniversário. Aí entrei. Oi, irmão, tudo bom? Ô, pastor, graças a Deus, vitória. Meu Deus do céu. Estou entendendo não, é? A mãe do cara morreu e ele não está chorando, nem um pouquinho. Eu que estava chorando, eu que fui fazer o velório, a oração, eu estava triste. A pessoa morreu. Ah, pastor, mas ela foi para a glória, tudo bem. Mas a pessoa o quê? Morreu, você não vai ver mais ela andando por aí. Pastor, esse foi o primeiro velório que o senhor foi? Não, teve um que foi pior. Eu cheguei, fui consolar a viúva, o cara tinha morrido. Eu cheguei sério. Aí estou parando o carro na entrada do velório. Exatamente. Na entrada do velório, aí estou entrando assim, eu achei até que era um aniversário. O pessoal jogando baralho, tomando cerveja, fumando, aquele negócio assim. Aí estou entrando assim. Aí fui procurar a viúva, né? Não conhecia as pessoas que estavam lá, todos, um ou outro. Mas aí fui procurar a viúva. Aí cheguei, irmã, Pai Senhor, Espírito Santo console. Pastor, graças a Deus o senhor chegou. Pastor, vamos fazer oração logo, porque a gente já vai fazer negócio aqui, né? Já termina, para eu poder ir embora para casa, graças a Deus. Falei, meu Deus, que oração que eu vou fazer aqui? Eu ia fazer a oração, se Jesus consola essa família. Mas estava todo mundo feliz, irmão. O cara morreu. Estava todo mundo o quê? Feliz. Não, pastor, mas a Bíblia fala tal, para nós termos verdade, mas tem que viver aquele momento. A pessoa morreu. Deixa eu ensinar, fala para o irmão do lado, quando tiver velório, fala aí para o irmão do lado. Não é para rir, irmão, é para chorar. Assim que funciona, amém? Velório você chora, vai aprendendo aí. Festa é para rir, quem entendeu, diga amém. Festa você ri, aniversário você ri, velório você chora. Isso é o normal. Mas o que está acontecendo? O amor das pessoas está o quê? As pessoas não choram mais, elas não sentem mais dor. Ah, já estava velha, não estava velha, mas era sua avó e ela morreu. Então você tem que chorar. Porque se não fosse ela ter a sua mãe, e a sua mãe ter criado você, você não existiria. É a vovó, chora no velório da vovó. Ah, mas era o meu pai, ele era violento, ele era alcoólatra, mas era o seu pai. Defeituoso ou não, ele era o quê? Chora. Ah, mas eu não gostava dele, que aconteceu assim.
assim, assim, e desse jeito e desse jeito. Está escrito aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai as pessoas elas vão perdendo a sensibilidade. Elas não vão se importando mais com o quê? Com nada. Ela não se importa mais com nada. Ela não se importa se o parente morreu, se uma coisa aconteceu, se outra coisa aconteceu. Ela não está mais o quê? Se importando. Elas estão perdendo sensibilidade. Isso é perigoso. Romanos 12, 20. A pastora trouxe para mim a anotação aqui que eu não coloquei na folhinha. Abra lá, por favor. Romanos 12, 20. Romanos 12, 20 diz assim, ó: portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá de quê? De comer. Se tiver sede, dá de quê? Porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Isso aqui ele está falando uma linguagem figurada, que você vai receber grandes bênçãos espirituais. Pastor, eu estou precisando de receber umas bênçãos. Quando o seu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se ele não tiver roupa, dá roupa, compra roupa, dá para ele. Ah, pastor, eu não gosto daquela mulher, ela não gosta de mim, ela me odeia, ela fala mal de mim, ela é isso, ela é aquilo. Abençoe aquela vida. Aí o verso 21 diz assim, ó: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Ó, o príncipe e a princesa é ensinado como é que se senta numa cadeira, como é que coloca a mão em cima da mesa, como é que segura um talher, como é que pega no talher, como anda, como fala, como é que fala em público com as pessoas. Eu vi um dia desses uma gravação da rainha da Inglaterra. Ela é amadíssima pelas pessoas daquele país. Quem já viu a rainha da Inglaterra na televisão? Ela é amadíssima, é uma senhora muito simpática. Ela é amadíssima pelo povo. As pessoas saem às ruas para ver ela passar. Todos gostam dela. Ela se comporta como uma rainha, ensinou os filhos, está ensinando os filhos, os netos. Deus um dia mandou o filho dele vir a esse mundo. Aí ele veio, e um dia Jesus falou assim para os discípulos: quem me vê, vê o Pai. Jesus pegou uma bacia, colocou água, trouxeram a bacia, e ele reuniu os discípulos dele e foi lavar os pés dos discípulos. O Pedro falou: você vai fazer isso não, Senhor? Ele disse: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. A tarefa de lavar os pés era do escravo da casa, e o escravo menor que tinha, num grau de hierarquia, era o melhor. O que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos para ensinar a humildade. Ele diz: como eu fiz, vocês façam também, da mesma maneira. Deus está falando aqui, o versículo 21, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Vamos para outro versículo aqui. O capítulo é o 12 também, versículo 14. Romanos 12, 14 diz assim, ó: abençoai aos que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Ó, Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos pastor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho, o que é que eu faço? Abençoe aquela pessoa, manda uma mensagem para aquela pessoa e diz que Deus abençoe você e a sua família grandemente. Mas pastor, ela me prejudicou. Abençoa, porque toda semente que você planta, tem gente que acha que plantar semente é só da roça, que planta o milho e colhe milho. Tem gente que acha que plantar semente é só na igreja, quando o pastor diz: traga uma oferta para ajudar a casa de Deus. Você está plantando a semente, Deus dará a colheita.
A pessoa acha que é só isso. Não, tem mais coisas. A pessoa fez uma maldade com você, manda bênção para ela. Por quê? Porque você está plantando bênção, e você vai colher o quê? Bênçãos. Quem quer colher bênção aqui? Faz assim. Deus está ensinando você como se comportar como um príncipe, porque você é filho do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ele está te ensinando. Mas pastor, eu não consigo. Deus está mandando você abençoar e não amaldiçoar. Abençoe os que te perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Assim é que se comporta um filho de Deus, um príncipe e uma princesa. Diga para quem está do seu lado: você não é qualquer um, meu irmão. Fala: você é filho do rei. Você tem que se comportar diferente. Amém? Não, vou lá, vou sentar a mão na cara dela. Não vai não, porque o príncipe não se comporta assim. Ele tem classe. Amém, Jesus? Não, o que ela falou, vou lá, tal. Não. Eu tenho classe. Eu sou de outro nível. Eu pertenço a um reino. Sou filho do rei. Eu fui ensinado a me comportar como um príncipe, como uma princesa. Se aquela pessoa não foi, um dia será. Amém, Jesus? Vamos ver outro aqui, ó. Lucas 10, versículo 25. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 10, 25. Aqui fala da parábola do bom samaritano. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E diz: respondeste bem, faze isso e viverá. Ele respondendo, ele porém querendo justificar a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, retiraram e deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, ao qual o viu e passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando naquele lugar, e ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Irmão, o leproso espiritual não tem íntima compaixão. Compaixão é se colocar no lugar da pessoa. Compaixão. Paixão é sofrimento. Ter compaixão é se colocar no lugar. Como aquela pessoa se sentiria? Como é que ela se sentiria se eu estivesse no lugar dela? Como é que eu me sentiria? Deixa eu tentar entender. Aí você vai entender o que a pessoa está sofrendo. Só sabe a pessoa que passou por aquilo, a compaixão. Então diz aqui, ó. O 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando, atou as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares, isso é forte demais, ó, eu te pagarei quando voltar. Aqui é uma parábola e Jesus estava contando uma história, mas eu posso absorver disso aqui uma revelação para nós hoje. Jesus, ele estava falando dele mesmo, ele era o bom samaritano. E ele falou que um homem passou, viu, não ajudou, outro passou, viu, não ajudou, outro passou, viu, não ajudou. E todos eram pessoas que tinham cargos na igreja. O levita, o sacerdote, todos eles tinham cargo na igreja. Passou e não se importou. Aí passa alguém que não tinha nenhuma função oficial no templo, se importa e ajuda. Aí o texto diz aqui: tudo que ele gastar, eu te pagarei quando eu voltar. Um dia Jesus vai voltar. Quem crê nisso? Ele vai voltar. E ele vai pagar você quando ele voltar. Ele vai recompensar você quando ele voltar. Isso aqui é muito forte. O samaritano era o próprio Jesus. Ele está falando assim:
Quando eu voltar, eu vou pagar você. Aí diz aqui: qual poder te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, aí observa aqui, ó: vai e faz da mesma maneira. Quem falou para fazer da mesma maneira do samaritano? Jesus. Pastor, não sei quem falou para eu fazer diferente. Falou para eu fazer assim, ó. Você está seguindo a essa pessoa ou você está seguindo a Jesus? Ah, pastor, eu estou seguindo a Jesus. Faz o que Jesus faz, copia Jesus. Se você tiver que copiar alguém, copia quem? Copia Jesus. Se tiver que imitar alguém, imite Jesus. Não, pregador fulano de tal agiu assim, o outro fez dessa maneira. Você está seguindo a ele? Não, então não faz igual a ele. Você tem que fazer igual a quem? Igual a Jesus, porque ele diz aqui, ó: você vai, você faz da mesma maneira. Você tenha íntima compaixão de quem sofre. Tem pessoa que fica sabendo que a outra está com um problema, não manda um oi no WhatsApp: oi, você ainda está vivo ou já morreu? Não manda um oi, não manda um joinha, não liga e não faz uma ligação de 15 segundos: oi querido, tudo bom? Como que você está? Você morreu ou você está vivo? Se você responder, é porque você está vivo. Então você está vivo, então o problema é seu. Mas nem para fazer isso, a pessoa não se importa. Ela não sabe, ou ele não sabe, mas ela é leprosa, ou ele é leproso. Precisa de cura. Volta lá para o livro de Reis. Precisa mergulhar na água. 2 Reis 5. Segundo Reis capítulo 5, lembrando que o Naamã era leproso. A lepra é a perda da sensibilidade. Ele já não sentia certas partes do corpo. Diz aqui, ó, 2 Reis 5, versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Agora observa aqui o verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: o que ele fez? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, assim a sua carne será curada e ficará purificado. Irmão, Naamã demorou um tempão para chegar lá. Mais do que daqui a determinadas cidades. Eu vim de uma cidade que para você andar 40 quilômetros demorava quase 2 horas. Mais longe que isso. Naamã andou muito tempo até chegar a Israel. Quando ele chega em Israel, chega na casa do Eliseu, o Eliseu não recebe ele, não pega na mão dele, não dá um oi, um olá, um seja bem-vindo, mas dá para ele uma palavra. E a palavra era a seguinte: o obreiro chamou o obreiro e disse assim: vem cá, Geazi, dá uma mensagem ali para o Naamã o seguinte: manda ele se lavar 7 vezes. Não precisou nem dele explicar o problema dele, porque o profeta já sabia de tudo. Vai lá e manda ele se lavar 7 vezes. Aí deu o endereço do local que ele tinha que se lavar. Manda ele se lavar 7 vezes no rio Jordão. O Naamã gostava de mandar nos outros, mas quando ele chegou em Israel, ele não quis obedecer. O Naamã ouviu: vai e se lava 7 vezes no Jordão. Ele, como um comandante de um exército, ele sabia mandar nos outros e sabia receber ordens da Síria. Mas quando ele chega em Israel, recebe a ordem de um profeta, ele não quis obedecer. Ele sabia obedecer à Síria, o comandante dele, chefe, o rei. Ele sabia mandar no soldado: faz isso, o soldado tinha que fazer. Quando ele chega a Israel, ele leproso, não só no corpo, mas na alma, no espírito dele, ele tinha uma lepra chamada desobediência. Ele sabia obedecer aos homens, mas ele não sabia obedecer a quem? A Deus. E ouviu: vai e se lava 7 vezes. Ele ficou revoltado com aquilo. Olha só, eu saí de longe, vim aqui, eu achei que ele ia me receber, ele ia impor a mão sobre mim, fazer uma oração. Na minha terra tem rios melhores que esse daqui, tem o rio Abano, Fapa, rios melhores que essas águas de Israel. Eu não poderia tomar um banho lá e ficar purificado? Para que eu tenho que tomar banho aqui? O que é isso? Ele ficou o quê? Revoltado. Ele sabia obedecer ao patrão dele, mas ele não sabia obedecer a mensagem do homem de quem?
de Deus. E essa era também uma lepra, que fazia ele perder as coisas, a sensibilidade. Aí sabe o que ele estava fazendo? Voltando para a casa dele do mesmo jeito que ele veio. Alguém chegou para ele, algum amigo chegou para ele, pessoa de Deus: "Você é o meu pai. Se ele mandasse você fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Quanto mais ele falar para você, vai e te lava lá no Jordão 7 vezes, e você vai ficar purificado. Está fácil fazer isso. Vai lá, Naamã." E o outro soldado deve ter insistido: "Realmente, você já veio aqui, já está aqui, veio de tão longe, faz o que ele pediu para você fazer." Aí ele pensou bem, foi mandado ele lavar no Jordão, se lavar. Quando ele entendeu o que ia acontecer na realidade, em vez dele apenas se lavar, ele foi lá e foi o mergulho. 7, diz aqui então, versículo 13: "Então chegaram a ele os seus servos e falaram, e disseram tal. Aí o 14: "Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus." Irmão, se você quiser ser abençoado, quem quer ser abençoado aqui? Não lava o pé não, ou a mão apenas, mergulha, entra assim, deixa a água entrar toda em você. Quando você pega uma cuia e você pega e joga água assim, a água escorre em algumas partes do corpo, mas não entra aqui no ouvido, aqui, não entra aqui no nariz, não entra em certas partes. A água passa e limpa, mas não passa em tudo. Quando você mergulha, a água entra em quem? Em tudo. Entra até no ouvido aqui, tanto que às vezes você mergulhar muito fundo, quando você sai, ainda tem que ficar chacoalhando a cabeça, que dá um negocinho aqui no ouvido. Você tem que limpar o nariz, tem que limpar o olho assim, tirar a água, arrumar o cabelo. Você mergulhou. Deus não quer apenas que você venha à igreja e lave os pés, não, e volta para sua casa e continua tudo como não. Ele quer que você mergulha para você ser totalmente curado e liberto. Diga glória a Deus. Sabe por quê? O Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era para ele ser feliz, ele não era. Ele era chefe do melhor exército do mundo da época. Ele era um grande homem diante do Senhor dele. Ela é para ele ser feliz. Meu patrão gosta de mim, meu patrão me considera. Ele levou livramento para os sírios, ele levou bênção para os sírios. Era para ele ser o quê? Feliz, realizado. Ele era um herói valoroso, homem de guerra valoroso. Era para ele ser a pessoa mais realizada, mas ele não era, porque ele tinha uma lepra. Ele era todo cheio de posição social, mas ele não era realizado. E ele foi realizado de qual maneira? Primeiro, a bênção dele começou com alguém muito simples dentro da casa dele, uma serva. Depois, a bênção foi transferida na boca de um outro servo, do servo de Eliseu. O servo chega e diz: "Vai se lavar 7 vezes. O Naamã, ele tinha um grande problema. Ele era muito orgulhoso. Ele gostava só de pessoas acima do nível dele. E os abaixo do nível dele, ele não gostava. E ele foi curado através de alguém que era abaixo do nível dele, os servos. Ele ouviu da boca da serva o endereço, e ele ouviu da boca do servo o caminho e quantas vezes que tinha que ser ou fazer para receber a bênção. Ele, obedecendo um servo, ele aprendeu a ser o quê? A ser curado. E ele foi sendo restaurado. Ele foi e obedeceu. Se lava, aí ele sai com a vitória. Diz aqui o verso 14, o finalzinho: "E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou de qual maneira, irmãos? Purificado." Não ficou cicatrizes. Talvez você tenha muitas marcas na sua vida. Pastor, eu tenho uma decepção amorosa de quando eu tinha 20 anos de idade, aconteceu assim. Nunca mais eu consegui me relacionar com ninguém, já estou passando dos 40, eu acho que ninguém presta, eu acho que nunca vai dar certo, nunca vou ser feliz, nunca isso, nunca aquilo. Deus trouxe você aqui hoje para curar você desse problema, e não vai ficar nenhuma marca, nenhuma cicatriz. Você vai aprender a ser feliz. Os traumas serão arrancados. Não vai ser amanhã, segunda-feira, não. Vai ser hoje e vai ser agora, está sendo agora, com a ministração dessa palavra. Pastor, eu tenho medo de tudo e de todos. Eu não consigo, não dá, eu tenho medo, aconteceu assim, eu acho. Isso é um trauma do passado. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra. Você não vai lavar os seus pés apenas ou as suas mãos.
Você vai mergulhar na minha água, você vai se envolver comigo. Eu vou arrancar toda essa lepra de você. Essa depressão, essa doença, esse mal na alma, no corpo, no sangue, é o vírus do HIV, não interessa, é o câncer, vai tudo secar. Deus vai limpar você hoje completamente no nome de Jesus. O Naamã, quando ele levanta do 7º mergulho, que ele olha para o corpo dele, ele diz: o que aconteceu? Eu estou curado. Ele jamais imaginaria que ele receberia aquela benção, mas ele recebeu. Só que ele recebeu de qual maneira? Começou com a boca da escrava da casa dele, a serva, e depois do servo de Eliseu. Ele recebeu grandes coisas de pessoas que aos olhos dele eram pequenas. Um servo de Deus, seja uma serva, um servo de Deus, pode fazer muitas coisas. Não fica olhando se o Naamã despreza você, ele é leproso, ele precisa da sua bênção, e você é de Deus, você é uma serva, um servo de Deus, você vai e transmite a bênção, não paga o mal com o mal, porque você não tem qualidades malignas, você é cheio do Espírito de Deus, amém Jesus? Pega essa palavra para você, e que Deus fale mais ao seu coração. Vamos ficar de pé, que nós vamos fazer uma oração agora, e Deus já está completando a bênção. Levanta suas mãos aos céus, diga: Senhor Jesus, eu te apresento a minha mão, e eu te peço, Pai, coloca nessa mão a unção do Senhor, e o seu poder, em nome de Jesus, e amém. Põe essa mão no seu coração, fecha os seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra, e eu creio que o Senhor está fazendo aqui uma grande obra em nosso meio. Quase 1 hora de ministração, e o Senhor falou profundamente aos nossos corações. O Senhor está curando nessa manhã muitos traumas. Naamã tinha lepra, e quando ele foi curado não ficou nenhuma marquinha. O texto diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança, de um menino. Tudo mudou. Jesus, eu te peço agora, toque em cada vida que está aqui, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai. Venha tocar para curar as enfermidades da alma dessa pessoa. Essa pessoa tem traumas, ela tem pesadelos noturnos, ela não consegue viver bem, ela não é realizada. Essa pessoa tem recursos materiais, mas ela não é realizada. Ela tem recursos, ela tem uma posição na empresa, ela tem uma posição diante da sociedade, mas ela não é realizada. Falta algo. Para Naamã faltava a cura da lepra. E a lepra dele não estava apenas na pele dele, estava em muitas áreas da vida dele, mas ele foi curado. Meu Deus, eu te peço, toca nessas vidas agora, do alto da cabeça à planta dos pés, para destruir todo o mal, para arrancar toda influência maligna, Jesus, para arrancar todo o trauma, toda a opressão, toda a depressão. Em o nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha voz e eu exijo: espíritos de sofrimento, abandone essa pessoa. Sai praga, sai maldição, sai em o nome de Jesus trauma do passado, que fez e está fazendo esta pessoa sofrer. Eu anulo agora esta maldição, e eu ministro a cura, eu ministro a libertação. Eu exijo: espíritos de doença, abandone essas vidas, sai da alma, da mente, do corpo. Todos os traumas do passado venham ser agora arrancados destas pessoas. Sai em nome de Jesus. Eu amaldiçoo você, espírito de sofrimento, e eu te exijo: sai desse corpo, sai da alma dessa mulher, sai da alma desse homem, e vai embora em o nome de Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai, obrigado por esta bênção que o Senhor está ministrando para todos nós. Obrigado pela cura completa, Jesus.